Olá, estou aqui de novo para falar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a disciplina positiva, né? Nessa aula a gente vai falar sobre a disciplina positiva. E para falar sobre a disciplina positiva, eu trouxe esse baralho, que é exatamente este daqui, que eu estou aqui na minha mão, para falar com vocês, para te dar dicas, né, de parentalidade, tá? Eu sei que a gente às vezes fica sem paciência, não quer muito receber dicas, às vezes acha que, né? Ah, meu filho não obedece, se eu seguir essas dicas aí que não vai dar certo mesmo, seguir a disciplina positiva é ser bonzinho, e não é esse o sentido da ferramenta, tá, gente? A disciplina positiva, ela é uma abordagem socioemocional de educação parental baseada em neurociências. Então, vocês já assistiram 2 aulas comigo, então vocês sabem que eu sou muito cética com relação a abordagens que não tenham comprovação científica, tá? Eu preciso que elas tenham comprovação científica para eu poder acreditar nelas, tá? E a disciplina positiva tem e gerou muito resultado na minha vida, na vida da minha família. Então, eu não vou apresentar 52 estratégias, mas eu vou deixar a dica para vocês aqui no site da editora Manoli, vocês conseguem adquirir esses baralhos. Não ganho nada para fazer essa propaganda. Então, tem baralho de tudo, minha gente, ó. Tem para pais, ambiente de trabalho, para sala de aula, para os professores, para casais, e esse aqui é o meu xodó, são as cartinhas infantis para as crianças. Então, você consegue adquirir, eu acho que eles não enviam para o Japão, mas tem no formato online, que é esse formato que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, primeiro, vamos lá, conhecer o que é a disciplina positiva. Então, é uma abordagem socioemocional, como eu já disse para vocês, baseada em neurociências e na filosofia de Alfred Adler. Adler, a gente conhece muito sobre Freud, quando se fala em psicologia, psicanálise, e pouco se sabe sobre Adler. Mas Adler e Freud, eles atuaram juntos em uma época da vida deles, até que eles começaram a discordar sobre a linha de pensamento de cada um, enquanto Freud tinha a sua teoria, Adler mantinha a teoria de que todas as pessoas mereciam dignidade e respeito, inclusive as crianças. Então, quais são, né, baseado na filosofia de Alfred Adler, quais são os 5 pilares da disciplina positiva? Ela ajuda no desenvolvimento da autoestima das crianças, estimula o respeito e encorajamento, é eficaz em longo prazo, considera o que a criança está pensando, sentindo, aprendendo e decidindo sobre si mesma e seu mundo, e o que fazer no futuro para sobreviver ou prosperar. Ensina importantes habilidades sociais e de vida, como respeito, preocupação com os outros, resolução de problemas e cooperação, como também habilidades para contribuir em casa, na escola e na comunidade. E convida as crianças a descobrir o quão elas são capazes, né? Encoraja o uso construtivo do poder pessoal e da autonomia. Então, o pilar da educação parental através da disciplina positiva é você modelar na criança o respeito mútuo, né? Que é o ato de respeitar o próximo e respeitar a si mesmo, né? Você modelar uma educação democrática. Então, assim, eu olho você, eu vejo você, eu entendo você, sei que você também tem direito de escolhas, mas eu sou a sua responsável legal. Eu ainda sei o que é melhor para você, né? Então, algumas escolhas eu farei por você, e as escolhas que forem pertinentes à idade da criança, à maturidade da criança, que ela possa fazer, é você deixar ela fazer essas escolhas, tá? Eu gosto de falar sobre a disciplina positiva, trazendo para o contexto da minha vida, tá?
enquanto eu gritava com os meus filhos e às vezes batia nos meus filhos para que eles pudessem entender o que era respeito, eles simplesmente não conseguiam entender, porque o único modelo que eles tinham de regulação emocional era o meu. E o que eu estava modelando? Gritando e batendo. Então, quando eles precisavam resolver algum problema, o que eles faziam? Eles gritavam e batiam, né? Porque eles não tinham outra referência. A partir do momento que eu entendi que eu era o espelho, né? Eu e meu marido, nós somos o espelho para os nossos filhos, eles vão modelar aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, eu comecei a entender que eu precisava mudar. Se eu quisesse que os meus filhos aprendessem o que é respeito, né? O que é se sentir respeitado e o que é respeitar o outro, eu precisava respeitá-los primeiro, né? Então, se eu queria a cooperação deles para as tarefas de casa, então primeiro eu tinha que ensinar os meus filhos a fazer as tarefas de casa, né? E às vezes a gente, na loucura do nosso dia a dia, a gente quer as coisas pronto, né? E acabou, a gente não quer ter que despender tempo para ensinar, porque isso dá trabalho, às vezes a gente também não tem esse tempo, então a gente imagina que eles já devam saber fazer aquilo pela idade que eles têm, e nem sempre é assim, porque as pessoas precisam ser ensinadas, né? Bom, se você é a primeira vez que você está escutando falar sobre esse assunto, eu sei que vai parecer difícil para você e quem sabe até utópico, mas daí eu te convido a entrar lá no meu canal, acho que tá a Juliana Palma, psicopedagoga, psicomotricista, tem diversos vídeos sobre parentalidade para que você possa assistir, tá? No meu site também tem muitos artigos que eu publico sobre isso. E é claro, tem os livros da disciplina positiva, como vocês estão aí no Japão, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para encontrar o livro físico, mas tem na Amazon, e-book, né, online, tem na Google Store, tem na própria editora Manoli. Então, você pode adquirir o e-book e estudar um pouquinho mais sobre isso, se, é claro, for do seu interesse, tá bom? Então, vamos lá. Eu pensei em algumas ferramentas aqui para vocês, tá? Eu deixei separadinho para a gente aprender como lidar com alguns desafios diários, né? Da parentalidade através da disciplina positiva, através das ferramentas da disciplina positiva. Então, todas as ferramentas que eu separei, ela leva para o contexto escolar, tá bom? Como você estimular o encorajamento na criança, a cooperação, motivar ela nos estudos. Então, está dentro de um contexto bem específico para a escola, tá bom? Se vocês quiserem mais dicas em outros campos da vida, manda mensagem que a gente também faz uma aula sobre isso. Bom, assim como eu sei que você também, né? Pelo menos acredito que você também, tudo que você queira é a cooperação do seu filho, ou dos seus filhos, da sua filha, enfim. Então, para ganhar a cooperação deles, às vezes a gente age gritando, brigando, ameaçando, castigando, e a gente tem um efeito contrário, né? É como se fosse um efeito rebote daquele remédio que prometia emagrecer, mas você toma ele, emagrece 5 quilos, quando para, engorda 20, tá? Então, quando a gente usa essas estratégias que a gente está acostumado, né, de gritar, brigar, ameaçar, punir, em vez de a gente aproximar a criança do objetivo, que é cooperar, a gente afasta essa criança. Então, eu vou dar algumas dicas. A primeira dica, a ferramenta da disciplina positiva, cadê? Dessa caixinha aqui é a cooperação. Então, crianças se sentem encorajadas quando você entende e respeita o ponto de vista delas. Para isso, demonstre compreensão pelas ideias e sentimentos das crianças. Mostre empatia sem julgamento. Compartilhe um momento quando você se sentir, né, quando você se sentiu ou se comportou de maneira similar à situação ali que está acontecendo, tá? A situação de conflito. Compartilhe seus sentimentos e pensamentos, porque as crianças vão te escutar depois que elas se sentirem ouvidas. E aí vocês focam em solução juntos, tá?
A segunda dica são as reuniões de família. Por quê? A gente tem muito tempo com os nossos, mas nem sempre esse tempo é proveitoso, tá? Então, as reuniões de família é uma forma, é um tempo compactado que você vai passar ali para entender os conflitos das crianças, pelo que elas estão passando, você também contar sobre a sua semana, seu dia, e tentar todos focar em soluções ali para melhorar a dinâmica da casa ou algum problema que eles têm na escola. É um momento de compartilhar, tá bom? Então, olha só o que essa ferramenta é capaz de fazer. As crianças aprendem habilidades sociais e de vida durante as reuniões de família semanais. Como deve ser o formato da reunião? Reconhecimentos e apreciações, começa com isso. Avaliação das soluções da reunião. Itens da pauta. Então, durante a semana, você deixa lá uma pauta para a pessoa ir escrevendo ali o que ela quer falar na reunião. Então, discutir, compartilhar sentimentos, discutir o assunto, elaborar soluções, ter um calendário de eventos, planejamento das refeições, passeios, né, restaurante que vocês vão, e aí você termina com uma atividade divertida, que pode ser um jogo, uma sobremesa. Às vezes a gente fala, né, dá essa ferramenta e parece algo muito utópico, distante do que a família está disposta a fazer. Mas, se você pensar nisso como um momento em família juntos, vai ficar mais fácil, tá? Aqui, nessas ferramentas, a gente dá algumas ideias do que pode ser feito, mas no final, quem vai decidir é você, né? Quem vai decidir a dinâmica dessa reunião, o formato, é você, tá? De acordo com a sua família e de acordo com o que funciona mais para vocês. Por que é importante ter a reunião também? Porque a partir do momento que você vai mudar algumas estratégias na sua casa, né, que precisa ser mudado, por exemplo, seu filho está indo mal na escola, você precisa que eles estudem, então você vai criar uma rotina de estudos. Você vai comunicar isso na reunião. Você vai pedir ajuda das crianças para como melhor pode funcionar essa rotina. Como nós vamos criar essa rotina? Vamos fazer um quadro? Quem vai ficar responsável por fiscalizar se estamos seguindo essa rotina a qual nos propomos, sabe? Vira uma atividade divertida. Até porque a próxima ferramenta é justamente a rotina, a criação de rotina. Ter rotinas ajuda a criança a ser mais organizada, a ter uma previsibilidade do seu dia, tá? Então, como que você pode fazer um quadro de rotinas? Criando junto com seu filho a rotina do dia. E para isso, vocês vão pensar em todas as tarefas que precisam acontecer. Hora de dormir, hora de acordar, lição de casa, alguma tarefa doméstica que a criança tenha que fazer e, enfim, tudo aquilo que vocês julgarem necessários. Você pode, se a criança é muito pequena, tirar fotos da criança completando cada tarefa, pegar imagens na internet e colar, ou escrever, tá? E aí você deixa que a rotina seja o chefe. Então, em vez de você ficar mandando a criança fazer as coisas toda hora, você pode falar assim, ó, o que está lá no seu quadro de rotina agora? O que o quadro de rotina está avisando que você tem que fazer? E o muito importante, não oferecer recompensas ao completar cada tarefa. Eu sei que tem muitos quadros de recompensa, mas a recompensa impede que a criança desenvolva o senso de capacidade e o senso de responsabilidade, tá? Porque ela está fazendo porque ela tem que fazer. A recompensa dela vai ser ter aquilo completado. E não uma estrelinha, não um dinheirinho, não um carrinho, brinquedo, tá? Nossa próxima ferramenta importante para que as coisas deem certo em casa, para que a criança tenha uma rotina, para que ela complete as atividades que foram combinadas durante o dia, é importante fazer acordos e combinados. Então, como que esses acordos podem ser feitos? Primeiro, você tem uma conversa que possibilita cada um de se expressar seus sentimentos e pensamentos sobre determinado problema. Aí vocês vão elaborar soluções e escolher uma que todos estejam de acordo.
É importante que todos cheguem a um consenso sobre o prazo final que o combinado será cumprido, e se o combinado não for seguido, evite julgamentos ou críticas. Use sinais não verbais ou pergunte: qual foi o nosso combinado? Se o combinado ainda não foi cumprido, aí você recomeça com o passo 1 e revê os combinados. Aí você pode fazer novos combinados. Uma outra ferramenta importante é limitar o uso dos eletrônicos. Eu sei que os eletrônicos fazem parte da nossa vida, né? Estamos aqui usando o eletrônico. O meu celular, ele tem despertador, agenda, que me avisam dos meus compromissos, é um eletrônico. Porém, a gente precisa saber usar bem os eletrônicos, né? Saber usar os eletrônicos a favor do nosso bem-estar. Se você percebe que o uso do eletrônico está ultrapassando a linha do bem-estar e está causando um mal à saúde do seu filho, e a sua também, é preciso limitar o uso de eletrônicos, tá? Os eletrônicos são viciantes e interferem nos relacionamentos. Para crianças pequenas, é importante que você seja cauteloso ao usar a TV como babá. Não permita o uso de computadores, TV, tablets ou celulares dentro do quarto da criança. Ou se tem dentro do quarto da criança, faz um combinado, desliga, nem que você tenha que desligar o Wi-Fi. Faça acordos com seus filhos sobre quanto tempo é razoável para eles assistir TV ou jogar videogame, né? Para eles e para você também. Bom, até agora a gente falou sobre atitudes que podemos ter, né, ferramentas que podemos utilizar para promover a cooperação. Agora, a gente vai falar sobre a segunda parte das ferramentas que vão trabalhar a motivação para que seu filho coopere, se sinta pertencido, se sinta confiante, com autonomia, para ser responsável pela sua própria vida escolar, né? E que possa, assim, ir caminhando cada vez mais na área acadêmica sem a sua interferência, né? Sem que você tenha que ficar mandando toda hora. Então, o primeiro passo é a gente promover a motivação. A motivação, essa cartinha aqui vai aparecer para vocês direitinho. Então, assim, muitos erros são cometidos em nome da motivação. De onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la sentir pior. As pessoas costumam trabalhar, assim, a motivação através da punição. Então, elas pensam assim, eu vou ameaçar, tirar o eletrônico, porque assim ele vai sentir medo e vai ficar motivado a estudar mais. Não, isso tem efeito contrário. O que a gente precisa entender? As crianças precisam ser ensinadas, você precisa praticar esses ensinamentos com a sua criança. E assim, às vezes você vai precisar falar várias vezes a mesma coisa, aí tá tudo bem, porque elas estão em processo de aprendizagem. Crianças agem melhor quando se sentem melhor. Isso se chama encorajamento. É você encorajar a criança, é você dar para ela essa ferramenta de motivação interna dela acreditar. Eu sei o que eu preciso fazer e eu sou capaz de fazer isso. Então, para aumentar essa motivação, pense nas soluções para os problemas que vocês têm enfrentado junto com a criança ou com o adolescente. Ela se chama Eu Notei, que é essa daqui. Então, como que você vai usar essa cartinha? Geralmente, falar o que você observa é suficiente para motivar mudanças. Por exemplo, eu notei uma toalha molhada na sua cama. Eu vi um material de artes na mesa de jantar e está quase na hora de jantar. Eu vi sua bicicleta lá fora e está começando a chover. O simples fato de observar mostra confiança na habilidade das crianças de descobrir o que precisa ser feito. Então, em vez de você falar assim, recolhe aquela toalha molhada em cima da cama, sua criança preguiçosa. Então, isso vai fazer a criança sentir vontade de recolher a toalha molhada? Vamos pensar, né, sobre isso. Ou,
essas porcarias desses materiais em cima da mesa, eu quero colocar os pratos para a gente jantar e não consigo. Isso vai fazer a criança se motivar a recolher o material? Aquela bicicleta que eu paguei super caro lá fora tomando chuva, vai motivar a criança? E agora, se você fala, né, assim, de uma forma gentil, eu notei que tem uma toalha molhada em cima da sua cama. Aí, ó, filho, teu material de arte está lá na mesa do jantar e eu preciso arrumar a mesa, preciso colocar a mesa do jantar lá. Ou, filho, a bicicleta lá fora, tá começando a chover, tá? Então, é a forma, tudo é a comunicação, tá? Então, essa é uma excelente ferramenta para você praticar aí na sua casa. Uma outra ferramenta interessante que eu gosto muito de usar, né? Essa daqui é a ferramenta de reconhecimento. Reconhecimento e gratidão nos aproxima. Portanto, foque em reconhecimento e em ser solícito aos outros. Como, por exemplo, que bom que você se vestiu rápido e ficou pronto a tempo de ir à escola. Percebi como você foi gentil com a Ana quando ela estava triste. Aposto que isso a fez se sentir melhor. Ou ainda, obrigada por ter arrumado a mesa. Ou seja, é reconhecer os pequenos atos, as pequenas atitudes que os seus filhos fazem. A gente tem uma grande mania muito feia de focar no erro, né? E se a gente invertesse e focasse naquilo que as crianças fazem bem? Porque ao longo do dia, se elas tiverem 3 atitudes erradas, com certeza elas tiveram 30 certas. Então, vamos focar nas atitudes boas dos nossos filhos com mais veemência, com mais frequência? O que vocês acham dessa ideia? Para completar, né, essa segunda etapa das ferramentas, eu trouxe a ferramenta de encorajamento e que diz assim: uma criança precisa de encorajamento tal como uma planta precisa de água. O que isso quer dizer? Que uma criança mal comportada, que está tendo mau comportamento, é uma criança desencorajada. Quando as crianças se sentem encorajadas, o mau comportamento desaparece. E o que isso quer dizer? Quando a criança se sente pertencida, conectada com vocês, né? Às vezes, não só as crianças, mas as pessoas costumam se comportar mal porque elas estão ou magoadas, feridas, e elas querem que vocês percebam isso. Cada estratégia contida aqui nessas cartinhas, ela foi desenvolvida para ajudar as crianças a se sentirem encorajadas e a desenvolverem habilidades sociais e de vida que irão ajudá-las a se sentir capazes. Então, a penúltima cartinha que eu trago para vocês é a dos erros, que é um alerta para todos nós, que a gente precisa ver os erros como oportunidade de aprendizagem. Então, reagir aos erros com compaixão e amabilidade, em vez de envergonhar, culpar ou dar uma bronca na criança. Quando apropriado, fazer perguntas para ajudar a criança a explorar as consequências de suas escolhas. E na hora do jantar, você pode convidar cada um para compartilhar um erro que cometeu durante o dia e o que aprendeu com ele. Os erros são ferramentas poderosas de aprendizagem. Cada erro é uma oportunidade para a gente aprender, né? E é assim, todo experimento, toda experiência da nossa vida, ela vem a partir de algum erro que a gente cometeu. Então, em vez de a gente fazer a criança se envergonhar e se sentir culpada por isso, que tal se a gente virar essa chavinha dessa mentalidade e fazer com que ela enxergue novas possibilidades, novas formas de fazer as coisas, e até mesmo de se desculpar com as pessoas quando necessário. Bom, e por último, eu trago aqui a cartinha da prática, que é essa cartinha aqui. Por quê? Porque não adianta a gente falar um monte de coisa linda e maravilhosa e não praticar, né? Então, convido todos vocês a praticar todas essas ferramentas, a qual nós conversamos, e colocar em prática junto com seus filhos, tá? A prática é um componente importante quando investimos tempo em treinamento. Deixe que as crianças ajudem a cronometrar o tempo quando estiverem seguindo todos os passos do quadro de rotinas, para ir para a cama, ou qualquer outra coisa que esteja tentando ensinar.
Pergunte às crianças como elas poderiam diminuir ainda mais esse tempo, como elas poderiam resolver melhor alguma situação. Coloque em prática a reunião de família, é uma etapa importante, e continuem resolvendo os problemas juntos e praticando juntos. Eu fico por aqui, foi um enorme prazer estar com vocês nessas 3 aulas. Fiquem à vontade para me procurar no meu Instagram, no YouTube, Facebook, através da Melissa Education. Estou aí sempre com eles, somos parceiros. Ficarei muito feliz em poder ajudar vocês e desejo uma ótima jornada de aprendizagem a todos vocês, tanto as famílias quanto aos filhos também, as crianças, tá bom? Um grande beijo e espero que a gente se encontre muito mais vezes. Tchau, tchau.